Olá, tudo bem? Esse vídeo é uma injeção de ânimo para você que acha que meu timbre é muito feio, minha voz é esquisita, né? Eu tenho voz de taquara rachada, eu tenho voz de pato, né? Você que acha que tem uma voz feia e pensa assim, mesmo que eu venha cantar afinado algum dia, o meu timbre é feio, não tem jeito para mim. Eu queria dizer para você que não é bem assim que funciona. Existem maneiras de se mudar o timbre da voz, de se trabalhar no timbre da voz, né? É por isso que você explica imitadores, né? Esses caras que imitam o Silvio Santos, o Romário, né? Como é que o cara consegue, numa só voz, num só aparelho vocal, produzir tantos timbres diferentes? Por que ele consegue isso? Porque ele já tem experiência, ele já testou bastante, ele já tentou colocar a voz em vários lugares diferentes, articulação, tudo. Ele já testou bastante, então ele já descobriu como produzir todos esses timbres, né? E para nós que somos cantores é bem mais fácil. A gente não vai precisar testar tanto a nossa voz e descobrir tantos timbres. A gente só precisa descobrir o nosso timbre, aquele que a gente canta e a gente acha bonito, né? Quando a gente se ouve cantando, você vai começar a testar a sua voz e descobrir a sua voz. Uma hora você vai descobrir uma voz assim que você se ouve e você acha, nossa, tá bonito, tá legal. Então tem como você fazer isso, né? E nesse vídeo eu vou explicar para você como é esse caminho, como é que você vai trilhar esse caminho. Para você entender como é que você vai trabalhar esse timbre, né? Melhorar o seu timbre, você precisa entender os harmônicos, né? O que são harmônicos? Quando você toca uma nota ou canta uma nota, para você entender melhor, eu vou mostrar no violão, né? Como é que funciona esses harmônicos. Quando a gente toca uma nota do violão, por exemplo essa aqui, dentro dessa nota existem várias outras notas, outros harmônicos, que são sons mais fracos, né, que existem dentro dessa nota. Como o som principal ele é mais forte, né, a tônica, então ele se sobrepõe às outras notas e a gente não consegue perceber muito bem os harmônicos. Mas quando todos esses harmônicos somados juntos tocam ali, junto com essa nota, né? A gente percebe um timbre mais bonito. Se essa nota tivesse só a tônica e não tivesse os harmônicos, o som seria bem mais pobre, mais limitado. Por exemplo, esse aqui é a tônica, né? Esse aqui é um harmônico, ó. Esse é outro. Todos esses sons estão dentro dessa nota. Ó. Ó. É como se, por exemplo, quando eu tocasse essa nota, ó, é como se ele tocasse bem baixinho, mas somado com os outros, se mistura um pouco o som e produz esse timbre, né? Por que eu estou te explicando isso? Porque um timbre de voz, quanto mais harmônicos ele tiver, mais rico ele é, mais bonito ele é. Por exemplo, o violão. Por que ele consegue produzir tantos harmônicos, né? Aqui, ó. Porque ele tem um corpo,
né? Ele tem um corpo que ressona esse som, né? O som principal é gerado e os harmônicos, se eles não forem amplificados né, de uma maneira adequada, o som vai ficar fraquinho, pequeno. É como se fosse por exemplo, se você tocar essa nota na guitarra, a guitarra ela não tem esse corpo do violão, ela tem um corpo maciço. Então a caixa de ressonância dela não amplifica bem os harmônicos. Por isso que é aquele som pequenininho, fraquinho, pim, pim, né? Então a ressonância, a impostação da voz quando você canta, o jeito que você vai impostar a sua voz é utilizar suas cavidades de ressonância. Isso vai trabalhar no seu timbre, melhorar o seu timbre. Para você entender sobre esses harmônicos melhor ainda, para uma ilustração para você entender, eu vou mostrar agora. Eu tenho um programa de áudio onde eu gravei uma voz minha, um timbre rico, né? Um timbre cheio de harmônicos, né? E depois eu vou mudando esse timbre para um timbre feio, para um timbre estridente, sem harmônicos, né? E você vai ver no gráfico, existe um gráfico, um equalizador lá que parece o gráfico do som. Você vai ver os níveis, né, e os harmônicos dele. Esse programa aqui ele é um analisador de espectro, né? Ele pega o som e mostra em um gráfico os níveis de graves, médios e agudos. Então a gente vai conseguir ver as frequências que está sendo produzido pelo som. Aqui vai mostrar as frequências graves, né, do espectro. Aqui as médias, né, as frequências médias. E aqui vai mostrar as frequências agudas, né, do som. Olha lá, cada elevação dessa, cada montanhinha dessa é um harmônico. A primeira montanhinha é a tônica, é a nota mais forte. Essa região que eu estou mostrando com o mouse são os principais harmônicos de uma voz. Eles que vão determinar se o timbre é legal, bonito ou não. Aqui todos os harmônicos estão nivelados, eles estão ressonantes. Aqui está começando a piorar, tá vendo? Ó, os níveis dos harmônicos estão começando a cair. Por isso que o timbre fica assim, né? Desse jeito assim. Bom, então como é que a gente vai fazer para melhorar esses harmônicos para poder ter um timbre mais bonito, né? A gente vai explorar duas regiões da nossa ressonância. A gente vai utilizar um exercício que a gente vai exagerar na ressonância tanto grave quanto a ressonância aguda, que é justamente para poder descobrir as possibilidades da nossa voz. Igual o imitador faz. O imitador, quando ele quer descobrir como imitar alguém, ele fica testando a voz dele. E ele testa de tudo quanto é jeito para saber do que ele é capaz, do que a voz dele é capaz. Então ele exagera a abertura da boca, né? A gente vai fazer isso também, a gente vai exagerar na ressonância grave e na ressonância aguda, que é para quando a gente estiver cantando normalmente, a nossa mente já está incutida nela, né? A mente nossa, quando a gente começar a repetir, fazer repetidas vezes esse exercício, a mente nossa vai saber aonde direcionar a voz. Quando a gente for produzir a voz, a mente automaticamente já vai saber aonde direcionar a voz para poder ter a ressonância, tanto grave quanto aguda. Esse exercício ele é meio engraçado. Se alguém de fora ver você fazendo ele, vai dar risada da sua cara, vai achar que você está meio louco. Mas não liga não, é ossos do ofício. O artista ele passa por algumas situações meio esquisitas, né? Vergonhosas, mas você tem que se acostumar com isso.
né? Ossos do ofício, você está sujeito a isso. Então vai se acostumando. Basicamente o exercício que você vai fazer, você vai começar na região da sua fala. A minha região da fala, como eu sou barítono, eu mais ou menos esse tom, lá, né? Eu falo mais ou menos nesse tom. Daí você vai um tom acima. Lá, lá. Você vai utilizar esse tom para começar o exercício. Daí você vai começar a subir até onde você aguentar. Você não vai forçar muito a sua voz. Você tem que relaxar o máximo possível a sua voz, porque se você estiver tenso, essa ressonância aguda, mais aguda, ela, se você estiver tenso, pode prejudicar a sua garganta. Mas basicamente você vai fazer um e vai tentar imitar uma voz de desenho animado, uma voz bem assim, ó, meio voz de pato assim, ó. E logo após você vai fazer uma voz de bocejo, bem assim, não, aquela voz bem de bocejo mesmo. Você vai imaginar que você está querendo bocejar e você vai fazer. Né? Então você vai fazer assim. E aí você vai até onde a sua voz for, sem entrar na região do falsete, voz de peito mesmo, e sem forçar muito também, né? Você fazendo isso, você vai expandir a ressonância grave e a ressonância aguda. A ressonância aguda, quando você faz né? Você joga o som mais aqui nessa região, aqui da máscara. É um tom bem estridente, então você vai sentir, você não vai vibrar aqui, mas você vai sentir uma pequena vibração aqui na região aqui do lado do nariz, que é a região da máscara aqui, né? E a região, o bocejo, você vai sentir vibrar bastante o peito, né? Uma vibração forte. O legal desse exercício é que existem alguns estilos de música que eles exploram bastante essa diversificação da ressonância, tanto da aguda quanto da grave. Cantores gospel, aqueles cantores de gospel americano, cantores de blues, né, que geralmente tem uma técnica muito boa, eles variam bastante, né, entre essas regiões da ressonância aguda e as regiões da ressonância grave, que é justamente para ter uma dinâmica, uma variação do timbre no meio da música. Isso dá um efeito muito legal. A gente percebe que a música ela tem uma qualidade, o cantor tem uma técnica. É muito gostoso se ouvir essas variações, porque quando a voz ela é muito padronizada, ela não muda o timbre, fica um negócio meio que enjoativo, meio chato. Sempre está igual a voz, então não tem uma dinâmica, né? A gente percebe que é diferente, né? E
eu vou cantar uma música utilizando essas duas técnicas, tanto essa voz mais estridente, eu vou começar com ela aguda e depois eu vou utilizar a região grave, né? Essa região bem da ressonância do bocejo, né? Para você entender como é que funciona essas ressonâncias. Yeah, Yahweh, you. Né, como vocês puderam ver, a variação da ressonância, do lugar que você imposta a voz, ela traz uma dinâmica legal na música, né? Diferente se eu estivesse cantando sempre com a voz ali do mesmo jeito. Né? Você vê que no final ali da minha voz ela fica bem grave, né? Ela dá um contraste. Esse contraste que deixa a música legal. Bom, basicamente é isso. Se você quer se aprofundar mais nessa área de ressonância, de articulação, assiste outros 2 vídeos que eu gravei já. Eles estão lá em Fundamentos da Técnica Vocal. Tem uma playlist dentro do meu canal. Lá explica bem detalhadamente como é que a voz é gerada, por onde ela passa, as cavidades que ela passa, né? Para poder amplificar esses harmônicos. E ela tem uma relação, a ressonância, ela tem muita relação com a articulação. A posição da sua língua, a posição que você... a boca, a abertura da sua boca, né? E bem interessante, ver lá que você vai aprender, vai ter uma base sólida aí para poder trabalhar em cima disso. Bom, é isso, né? Eu agradeço a atenção de todos. Se inscreva no meu canal, né? Eu tenho um canal de técnica vocal, onde eu ensino as pessoas a cantarem, né? Se inscreve lá que você não vai se arrepender, tem um conteúdo bem bacana, vocalizas com acompanhamento de banda, é um material bem interessante, eu tenho certeza que você vai gostar. Tá bom? Obrigado.